Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos estudando sobre as mudanças e permanências no ambiente em que vivemos. Muito bem! Crianças, vocês ainda lembram do vídeo que assistimos na aula anterior, onde falava das mudanças que ocorreram naquele lugar? Muito bem! Vamos pensar um pouquinho de que forma as cidades podem ser transformadas. As cidades elas podem ser transformadas por diversos fatores. Mas o principal que faz com que a cidade ela seja transformada é o crescimento da população. E quem é o principal responsável por toda essa transformação? O homem, isso mesmo, o homem é o principal responsável, ou seja, os seres humanos. Por que eles modificam tanto a paisagem? Por que as cidades são modificadas? Por que os campos são modificados? As florestas? Tudo isso ocorre para quê? Para que assim seja possibilitado a nós, seres humanos, o maior conforto, melhorias na nossa condição de vida. Um dos fatores também que leva ao crescimento da cidade é o aumento da população. E geralmente a população, pessoas que moram no interior, ou seja, que moram no campo, na zona rural, que moram em chácara, em sítios, em lugares bem distantes da cidade. Algumas dessas pessoas costumam deixar o seu lugar e vir para a cidade, deixar o lugar onde vivem e vir para a cidade em busca de melhoria de vida. Bem antes, essas pessoas também vinham muito atrás de escola para seus filhos. Hoje já é possível ter escolas, ter ensino também nesses lugares, em zona rural ou em outros lugares que ficam ainda mais longe da cidade. Mas assim, o acréscimo da população faz com que essas mudanças ocorram. E nesta aula nós vamos estudar sobre algumas mudanças que ocorreram na nossa cidade, na cidade de Rio Branco. Nós vamos poder observar algumas imagens de alguns lugares da nossa cidade. E nós vamos poder perceber se houve transformação ou se não houve transformação naquele lugar. Vamos iniciar então? Vamos observar o que nós temos aqui, a imagem do que temos. Temos aqui a imagem do Palácio Rio Branco antigamente. Na nossa cidade tem o Palácio Rio Branco. Vamos observar. Observem que aqui essa imagem ela está até em preto e branco. Muito bem. Esta imagem aqui, ela está retratando a inauguração do Palácio Rio Branco há algum tempo atrás, ou melhor, há muito tempo atrás. Esta inauguração do palácio foi assim algo magnífico, algo bem grande para a população daquela época. Afinal, era uma construção grande, uma construção bem bonita, nós podemos observar a estrutura, certo? Que era. E esta construção foi realizada toda em alvenaria. Naquela época, não era comum as construções serem feitas em alvenaria. Era muito comum as construções feitas com madeira e madeira. Então, essa construção do palácio foi surpreendente para a população daquele tempo. Foi só o comecinho do grande desenvolvimento da nossa cidade, de Rio Branco. Certo? Então, aqui nós temos a imagem do palácio antigamente. Vamos observar agora, nesta imagem, como está o Palácio Rio Branco atualmente. Então, aqui a imagem já aparece, né, com cor, já aparece em cores. E nós podemos observar que a estrutura do palácio permaneceu a mesma, com as mesmas escadarias bem longas. Observem lá na anterior. Podemos observar que aos redores aqui também a rampa, certo? Permaneceu. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, o Palácio Rio Branco, ele não houve transformações. Essa é uma construção, um exemplo de uma construção que permaneceu a sua mesma estrutura. O Palácio Rio Branco, ele passou por algumas reformas, mas a sua estrutura não foi modificada.
O que modificou apenas foi a sua pintura, mas relacionado à sua estrutura, ele permaneceu a mesma. Então, aqui nós temos um exemplo de uma construção que permaneceu ao longo do tempo. Mesmo com o desenvolvimento de toda a cidade, essa construção permaneceu. Vamos observar mais algumas imagens? Vamos observar esta imagem. Memorial dos Autonomistas antes. Observem bem. Vocês que são bem novinhos talvez não lembram desta imagem. O Memorial dos Autonomistas é localizado no centro de Rio Branco, da cidade de Rio Branco, no Acre. Muito bem. Há algum tempo atrás, ele era exatamente do jeito que nós estamos observando aqui na imagem. Vamos observar se houve algumas mudanças. Aqui nós temos o Memorial dos Autonomistas depois. É possível observar que ocorreu alguma mudança na sua estrutura? Vamos rever a anterior? Sim, é possível observar que algumas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Aqui o que permaneceu, a porta que tinha na lateral, ela permaneceu. Mas veja que mais construções foram acrescentadas. Foram diferentes da que estavam antes. Então, aqui nós temos o exemplo do Memorial dos Autonomistas de uma construção que foi modificada, certo? Ela foi ampliada. A sua estrutura base aqui do telhado, ela está bem semelhante a antes, né? A anterior, a de algum tempo atrás. Mas também podemos observar que, além da pintura, outras modificações também foram realizadas aqui nesta construção, na construção do Memorial dos Autonomistas. Esse Memorial dos Autonomistas, ele retrata, ele guarda aqui muitas informações do povo anterior, do surgimento do nosso estado. Ele traz aqui a memória desse povo que viveu, que contribuiu, que muito trabalhou para a construção também do nosso estado. Vamos continuar observando? Temos aqui uma outra imagem. Vamos observar. Parque da Maternidade antes. Quero que você observem bem. Crianças, aqui nesta imagem nós podemos observar que tem uma grande quantidade aqui, ó, de plantação de árvores, né? Tem aqui quase que praticamente correndo aqui em volta dessas propriedades, né? Dessas construções, dessas moradias. Vamos observar a próxima imagem. Parque da Maternidade depois. O que nós podemos observar? Observe que aqui a quantidade de verde já é menor. Podemos observar que muitas modificações ocorreram. Além da parte verde aqui na anterior, certo? Essa parte verde toda ela foi tomada agora por uma nova construção. Quem passa pelo Parque da Maternidade, principalmente ali próximo ao terminal urbano, já consegue perceber a construção deste parque. Hoje nós conseguimos ver que ele está bem estruturado, bem bonito e que ao redor tem muitas outras construções. O número de moradia nós também podemos observar que aumentou. O número de moradia, de prédios, é bem maior que o da fotografia aqui, da imagem anterior. Muito bem. Então, aqui, nesta imagem, nós podemos perceber que ocorreram muitas mudanças. Ocorreram mudanças no Parque da Maternidade. Ocorreram uma construção ali, e essa construção do Parque da Maternidade, ele percorre a nossa cidade, né? Percorre bastante a nossa cidade, certo?
essa construção acompanha bastante a nossa cidade. Então, aqui nós temos um exemplo de uma imagem, ou seja, de uma construção que alguns anos atrás não tinha e que com o passar dos anos, com os avanços tecnológicos, mudou. Ocorreu aqui uma melhoria. Muito bem. Então, nós temos um exemplo aqui de uma construção de algo que mudou, que hoje é diferente do que era há muito tempo atrás. Vamos continuar observando outros lugares da nossa cidade? Vamos lá! Nós temos aqui mais uma imagem. Observem bem, será que você conseguiria hoje dizer que lugar é esse da nossa cidade de Rio Branco? Praça Plácido de Castro antes. Há muito tempo atrás. Essa praça Plácido de Castro é aquela praça que fica ali em frente à Polícia Militar, também no centro da cidade de Rio Branco. Observe como era antes esta construção, como era antes a construção aqui desta praça. Estão observando como a praça era diferente? Tudo era diferente. Vamos observar como a Praça Plácido de Castro está hoje? Nós temos aqui a imagem logo abaixo. Praça Revolução. Então, aqui nós já podemos perceber somente pelo título que esta praça já recebe outro nome. Vamos observar como ela está hoje. Vejam as construções totalmente diferente do que era antes. Vamos voltar um pouquinho na imagem anterior? Muito bem. Podemos observar que tudo agora é diferente. Antes, Praça Plácido de Castro, em homenagem ao Coronel Plácido de Castro, que tanto contribuiu também para o nosso estado, certo? Contribuiu participando das revoluções do nosso estado do Acre. Hoje, essa praça recebe o nome de Praça da Revolução, também em homenagem não somente a Plácido de Castro, mas também em homenagem a outras pessoas que também contribuíram para este fato, para a nossa realidade, certo? Hoje, na Praça Plácido de Castro, assim como antes, também tem a estátua do Plácido de Castro. Vamos continuar observando mais um pouquinho? Aqui nós temos a imagem do Colégio Acreano antes. Vamos observar como era o Colégio Acreano antes. E como o Colégio Acreano está hoje. Será que alguma coisa mudou em sua estrutura anterior até os dias de hoje? Podemos perceber que aqui nessa estrutura do Colégio Acreano, ela permanece a mesma, a sua estrutura, apenas mudou a cor da pintura, certo? E hoje aqui no Colégio Acreano, ali na frente, na praça do Colégio Acreano, existe essa praça que é bem grande, já tem a calçada, né? Não passa rua, com rua para veículos, e antes a rua aqui a gente pode observar como era bem diferente. Não tinha nem calçada, não tinha ainda asfalto. Muito bem, crianças. O Colégio Acreano também fez parte da minha vida, pois eu fui estudante deste colégio, eu estudei há algum tempo atrás nesse colégio. Então, nós podemos perceber aqui que a estrutura do Colégio Acreano, ela permaneceu a mesma. Então, aqui nós temos um exemplo de construção que permaneceu. Muito bem, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!